Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O vídeo de hoje é sobre a Eurocopa, mais precisamente sobre a primeira fase da Euro. Falar um pouco do que foi essa fase de grupos da Euro 2024, foi muito boa, vários jogos bons, um clima muito legal nos estádios. Falar um pouco sobre isso. Vai também ter vídeo sobre os confrontos das oitavas, isso aí vai, antes do mata-mata começar, também vou soltar um vídeo sobre isso. Então já peço você deixar o seu like aqui, me seguir para mais conteúdo se ainda não segue nas outras redes sociais e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando, que é sempre bom, buscando aos poucos, quem sabe, crescer e chegar a algum lugar. Tô gravando esse vídeo depois do Corinthians perder, então não tô no Corinthians empatar com o Cuiabá, então meu humor tá maravilhoso. Bora falar um pouco da Euro, que tá sendo um sucesso a competição. Eu gravei um vídeo ontem falando sobre como a Conmebol não sabe valorizar o seu torneio. A UEFA é exatamente o contrário da Conmebol. Ela sabe muito bem valorizar o produto Eurocopa dentro e fora de campo, marketing, etc., identidade visual, tudo bem feito, gramados bons, estádios lotados, climas espetaculares na torcida. O fato de ser na Alemanha também ajuda muito. Você tem uma competição de futebol, um país que ama o futebol, que tem tradição para futebol e que é acessível para outras torcidas de outros países irem, é muito bom e ajuda muito o clima do torneio. A Copa do Mundo, você tem última Copa num país que ama o futebol, foi o Brasil em 2014. Temos Rússia, Catar, agora Estados Unidos, Canadá. O México tudo bem, o México é um país muito fanático de futebol, mas vai ter poucos jogos, né? E só em 2030, com Espanha e Portugal, nós vamos voltar a ter uma Copa do Mundo num país com tradição de futebol, um país que ama o futebol, que tem esse futebol como um grande amor e que é acessível também para muitas torcidas irem. É o caso da Espanha e de Portugal. E o clima nessa Eurocopa, dentro e fora de campo, é maravilhoso. Vários estádios que você está jogando na capital do próprio país, então tamanho festa da torcida, fora também os vídeos da torcida da Holanda, da torcida da Alemanha e de outras torcidas também fazendo festa. É muito legal esse clima de Eurocopa. E a UEFA também tem seus problemas, etc., mas eles sabem valorizar bem melhor seus produtos, e a Eurocopa é mais um exemplo disso, o que torna um torneio muito interessante. Também dentro de campo, né? Tivemos vários bons jogos, jogos emocionantes, algumas surpresas, em geral, poucos jogos desequilibrados, né? A maioria dos jogos tiveram um equilíbrio. Você vê seleções, mesmo as mais fracas tecnicamente, com organização, né? Sabem o que fazer sem bola, com bola, então isso acaba aumentando o nível técnico da partida. Eu acho que essa é a grande diferença da UEFA para as outras confederações. Não é só o nível da seleção de topo, é especialmente o nível dessa força média. Essa turma aí de meio, metade de escalão, você tem muitas seleções de meio ali que tem um bom nível, que são capazes de fazer bons jogos também, e tem bons jogadores. Essa é a maior diferença da UEFA em relação às outras confederações. Até pelo tamanho dela, também ser muito grande. Esse nível médio, assim, das seleções médias, é o que torna a UEFA, a Copa, algo tão especial em comparação à Copa América e outras competições. Entrando um pouco nos grupos, iniciando pelo grupo A, uma passadinha rápida aqui. A Alemanha, que mostrou boas coisas, mostrou que é uma seleção que tem potencial ainda mais para crescer no mata-mata, deixou uma boa impressão no geral, terminou primeiro no grupo. Em segundo, a Suíça, que teve um desempenho melhor do que vinha tendo nas eliminatórias, mostrando aquela Suíça que a gente está mais acostumado em grandes competições, tem uma equipe muito competitiva, poderia inclusive ter vencido a Alemanha, ter entrado no primeiro no grupo, teve chances para isso, um empate no finalzinho. A Hungria eu esperava um pouco mais, né? É, esperar até pelo que vem mostrando recentemente, mas a Hungria parece uma seleção que joga melhor contra grandes seleções, como foi a boa atuação contra a Alemanha, do que exatamente contra seleções do seu mesmo nível. E a Escócia é aquilo, né? Parece que a Escócia, quando chega um grande torneio, os jogadores, não sei o que acontece com ele, não vai de jeito nenhum. Não consegue ter um grande desempenho, apesar da torcida escocesa ter feito uma festa incrível, mais de 100 mil escoceses na Alemanha, uma loucura. Isso não pode ser visto dentro de campo. O grupo B, para mim, tem a Espanha como líder e para mim a melhor seleção da Euro até aqui. Até não só pelo nível do futebol mostrado pela Espanha, mas também pelo nível de enfrentamento. Enfrentou uma Itália e uma Croácia. E a Espanha venceu esses jogos jogando bem, mostrando boas coisas. Individualmente não pode não ser a melhor seleção da Eurocopa, mas o coletivo da Espanha me chamou muita atenção. É uma seleção que tem muito a crescer, não só nesta Euro, mas também nos próximos anos, até pela juventude de algumas suas estrelas, especialmente no meio para frente. A Itália foi aqui um pouco daquilo que a gente já esperava, a gente tinha falado no guia antes, que é uma seleção na defesa era seu ponto forte, no meio também, boas opções, mas o ataque, né, não passa confiança. E foi isso. É uma seleção que eu tenho minhas dúvidas sobre se consegue bater de frente, por exemplo, com outras grandes seleções mais fortes que ela, justamente para essas limitações, especialmente no meio para frente. A Croácia conseguiu ser competitiva contra a Espanha e a Itália, o que era esperado. O 3-0 para sofrido para a Espanha não resume o que foi o jogo, a Croácia fez um jogo duro ali,
Contra a Itália, quase venceu, teve a vitória nas mãos, a classificação, acabou deixando escapar e acabou pagando muito caro pelo empate com a Albânia, onde defensivamente não fez um bom jogo e isso custou a eliminação. E a Albânia deixou uma impressão muito boa nessa Eurocopa, na verdade é esse o trabalho do Silvinho, fez um jogo ali até um pouco duro contra a Itália, perdeu só de um gol de diferença para a Itália, perdeu de um gol de diferença para a Espanha, contra a Croácia um empate, jogando bem, tendo chances de vencer o jogo no segundo tempo, então deixa uma boa impressão. No grupo C, o grupo de França, Holanda, Áustria e Polônia, já era um grupo que tinha boas expectativas e a Áustria confirmou isso. Eu falei no guia que eu fiz aqui no canal que a Áustria, para mim, era candidata a ser a surpresa da Euro e eles mostraram, comprovaram isso, terminando em primeiro no grupo à frente de França e Holanda, mostrando um ótimo nível coletivo. Não é a seleção técnica individualmente melhor, assim, que enche os olhos, mas coletivamente é um time muito bem treinado que sabe o que fazer com e sem bola e que fez bons jogos contra a Polônia e Holanda, jogos divertidos também. A França é aquele futebol modorrento, que, apesar de ter uma seleção com muita qualidade individual, raramente joga, se enche os olhos. A França do Deschamps, normalmente, não é uma seleção muito legal de se ver, é uma seleção muito competitiva e muito sólida. Empatou com a, mas foi jogos bem meia boca, um decepcionante a França, especialmente pelo resultado final contra a Polônia, né? Um empate que fez a França perder o primeiro lugar, que fez a França cair no lado mais difícil da chave, no mata-mata, e uma Polônia que já estava eliminada, ou seja, um resultado inexplicável. Vamos ver, a França geralmente nos mata-matas cresce, até pela característica dessa seleção, que parece gostar muito mais de jogos grandes, contra grandes seleções, que exatamente se sentir confortável nesses cenários, parece uma seleção que em muitos momentos joga de salto alto, e nessa primeira fase o desempenho foi ruim. A Holanda é um pouco do que se esperava, né? Acho que se esperava que a Holanda terminasse segundo, pelo menos, mas não encheu muitos olhos, tem seus principais jogadores ali na defesa, os desfalques no meio campo estão fazendo muita falta para a Holanda, o De Jong, o Koop Miners, o setor de meio campo é um setor problemático, no ataque tem seus problemas, que já era esperado, não é uma seleção que consegue empolgar, não vejo na Holanda o que me empolga para chegar muito longe, brigar por título. Pelo chaveamento, pode até sonhar com uma semifinal, mas é uma seleção que não empolga também. E a Polônia foi aquela decepção já esperada, ainda mais pelas lesões no ataque. O Szczesny tentando pegar tudo na defesa, e é isso. A Polônia, com alguns ciclos, é uma seleção bem decepcionante, que mostra sempre pouco e muito dependente de individualidades. Foi assim na Euro e acabou caindo nesse grupo. O máximo que conseguiu fazer foi arrancar um pontinho da França ali na última rodada. Indo para o grupo D, o grupo mais chato dessa primeira fase, eu acho que teve um Dinamarca e Eslovênia, deve ser o único jogo realmente bom desse grupo. O restante foi dolorido de ver, especialmente por conta da senhora Inglaterra, que um desempenho patético, impressionante, como uma seleção com tanta qualidade, quão pobre se tornou o trabalho do Southgate. Tem muita qualidade, especialmente meio para frente, mas a Inglaterra joga mal, horroroso. Terminou ali venceu na Sérvia por 1-0, jogando mal, tomando pressão no fim, e os outros dois empates com Dinamarca e Eslovênia também jogando absolutamente nada. Tem condições, tem talento, é a seleção do seu lado do mata-mata mais forte, porém não joga nada, não vem jogando nada, então é uma seleção que não passa confiança alguma, mesmo tendo bons jogadores. A Dinamarca é uma seleção que teve mais desempenho do que pontos. Contra a Eslovênia, desperdiçou muita chance, acabou tomando empate no final. Contra a Inglaterra, fez um jogo duro, contra a Sérvia poderia ter vencido também. É uma seleção que tem alguns bons jogadores, pode fazer um confronto duro ali contra a Alemanha no mata-mata, mas poderia ter feito mais. É uma seleção que perdeu muitas chances, pesou contra. Poderia ter terminado primeiro no grupo, por exemplo. A Eslovênia foi a surpresa positiva desse grupo, a única destaque realmente positivo nesse grupo D é a Eslovênia. Um nível coletivo muito bom, uma seleção que conseguiu fazer bons jogos dentro das suas limitações, explorando tomar um jogo mais direto. O Black muito bem, o Chesco também tormentando as defesas adversárias no ataque. É uma seleção muito limitada tecnicamente, mas bem organizada. E dentro da sua ideia conseguiu competir e até poderia ter feito mais pontos, né? Terminou com 3 empates, contra a Sérvia merecia vencer, contra a Dinamarca até no final teve oportunidades para vencer, então é uma seleção que pode fazer um jogo duro, apesar de ser inferior tecnicamente. E a Sérvia é aquela decepção de outros momentos, é uma seleção que tem talento individual para jogar mais, mas o coletivo não funciona de jeito nenhum. Se a individualidade não pegar Tadic, Milinkovic, Savic, Mitrovic e Vlahovic, se eles não pegarem a bola e falar, e guardar, e resolver sozinho, é uma seleção que coletivamente não consegue fazer nada. E mais um grande torneio decepcionante para os sérvios. No grupo E, o grupo é um grupo engraçado, porque geralmente torneio de 3 seleções, se você fizer 4 pontos, que é uma vitória e um empate, você está classificado, independente de primeiro, segundo ou terceiro. Geralmente 4 pontos, para pelo menos ali para a terceira, certeza de classificação. Nunca teve alguém que fez 4 pontos e ficou fora. Até agora. A gloriosa Ucrânia conseguiu esse fardo
porque foi um grupo tão equilibrado que as 4 seleções terminaram com 4 pontos. Aí no saldo de gols, a Ucrânia ficou fora, 3-0 contra a Romênia, pesou demais. As falhas do Lunin, ele falhou nos 2 dos 3 gols sofridos, foram que acabaram eliminando a Ucrânia. Contra a Eslováquia conseguiu virar, que era esperado, era uma seleção melhor que a Eslováquia. Contra a Bélgica fez um jogo duro, jogou melhor, merecia até vencer, mas aí, né, o estrago da derrota 3-0 na ida acabou custando a eliminação para os ucranianos. Por outro lado, a Romênia foi uma surpresa positiva, é uma seleção com bastante limitações técnicas, conseguiu uma grande vitória na estreia, isso foi o que deu a classificação no final das contas, e no último jogo contra a Eslováquia saiu atrás e conseguiu ter força ali para buscar um pênalti e conseguir empatar e sobreviver também à pressão. É uma seleção bastante limitada, mas dentro ali conseguiu coletivamente se ajustar para pelo menos conseguir a pontuação necessária para avançar de fase. A Eslováquia deixou uma imagem bem positiva, especialmente no primeiro tempo contra a Bélgica, quando jogou bem, defensivamente segura, sabendo o que fazer com a bola no pé. No segundo tempo toma pressão e é uma seleção que deveria e poderia ter feito uma pontuação melhor. Sai na frente contra a Bélgica, que vence, tudo bem, porém saiu na frente contra a Ucrânia e tomou virada, saiu na frente contra a Romênia e tomou empate. É uma seleção que tem esse problema no ataque também, mostrou muita dificuldade em segurar o placar. E isso no mata-mata pode fazer muita diferença. Poderia ter feito uma campanha, ter conquistado o primeiro lugar com muito mais tranquilidade nesse grupo. E a Bélgica é decepcionante, né? No jogo de ida, o primeiro jogo contra a Eslováquia, criou para pelo menos empatar. Deveria poder, merecia um resultado melhor. Agora os outros jogos também, contra a Ucrânia, parecia um time que chegou um momento para ser satisfeito com o empate, tomou pressão no final. Muita dificuldade de criar contra a defesa mais fechada, muita dependência do De Bruyne, que aliás, jogando muita bola, um Lukaku perdendo muito gols no ataque, o Doku sendo essa válvula de escape de velocidade, muitas vezes sozinho, isolado, e a defesa que não passa confiança alguma. A linha de defensiva da Bélgica é um Deus nos acuda. Indo para o grupo F, talvez o grupo mais legal, o mais divertido, porque você tem Portugal, foi a primeira cumprindo o favoritismo, apesar da derrota surpreendente e vexatória para a Geórgia, o resultado mais surpreendente para mim dessa primeira fase de grupos. Um Portugal que deixa algumas dúvidas no ar. É uma seleção que tem muita qualidade individual. O jogo contra a República Tcheca não foi bom, com uma vitória de virada ali no finalzinho. Contra a Turquia faz 3-0, explorando também bastante as dificuldades defensivas da Turquia. É um jogo melhor de Portugal, onde mostrou um pouco mais da sua qualidade ali. Enquanto a Geórgia, time misto, etc. E parece que entrou numa rotação abaixo e acabou perdendo. E não foi um jogo muito inspirado, não conseguiu pressionar tanto assim a Geórgia. Deixa umas dúvidas no ar. É uma seleção para mim que tem qualidade, mostrou em um outro momento que nessa um pouco dessa qualidade, especialmente contra a Turquia, mas também deixa algumas dúvidas pairando no ar, tanto na parte defensiva quanto no ataque, e os atacantes não foram bem. Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Gonçalo Ramos quando entrou, João Félix. O ataque, que é um ataque de boas opções, deixou bastante a desejar nessa primeira fase. República Tcheca. A República Tcheca tem muito que lamentar, né? Faltou o detalhe, porque eles estavam segurando pelo menos um ponto contra Portugal depois de sair na frente, tomaram a virada nos acréscimos contra a Geórgia, mas acabaram com a Geórgia, pressionaram, criaram chances demais, o Mamardashvili teve que defender, fazer milagre atrás de milagre, e só ficaram no empate. E contra a Turquia, a expulsão do Barak custou muito caro. Mesmo assim, a República Tcheca chegou a buscar o empate, chegou até tentar pressionar para virar o jogo. Mas é isso, uma seleção que bateu muito na trave dentro dos jogos e acabou sendo eliminada por isso. É uma seleção que já não empolgava muito, mas teve chance de fazer uma campanha melhor e até se classificar. Mas faltou isso, faltou na hora H, faltou na hora de crescer. Nessa hora H, na hora de crescer, não conseguiu e acabou eliminada. E a Turquia também é uma das seleções mais legais, porque, como eu disse no guia sobre a Turquia, ofensivamente é uma seleção que tem qualidade. Arda Güler fez um golaço contra a Geórgia, o Yildiz, o Çalhanoğlu fez um golaço contra a Tchequia, o Yılmaz, o Koksu, é uma seleção do meio para frente muito legal. É um time que pode até bater diferente com seleções mais fortes, justamente por essa qualidade ofensiva. Agora, a defesa da Turquia é o famoso Deus nos acuda também. Não passam segurança alguma. Um time que tem muita dificuldade de se defender também quando joga mais fechado, até pelo meio campo, não são meio campo de grande poder de marcação. E o goleiro, nenhum dos goleiros da Turquia é bom. Pelo amor de Deus, todos os goleiros da Turquia são chama desastre. Teve falhas nos três jogos da Turquia, teve falhas dos goleiros nos 3 jogos, custando gol. Então é uma seleção que tem essa porém, né? É uma seleção talentosa do meio pra frente, mas a defesa não passa segurança alguma. E tem o clima, né? A Turquia jogou em casa nessa Euro, a festa que a torcida turca faz na Alemanha é algo sensacional. Já era esperado, porque existe uma população muito grande de turcos vivendo na Alemanha, de descendentes turcos, e é praticamente como se jogasse em casa. Depois a Alemanha é a maior torcida dentro dessa Euro, é a Turquia, e finalizando com a grande história.
dessa primeira fase, que é a Geórgia. Incrível Geórgia, na sua primeira participação na história de Eurocopa, está classificada para o mata-mata. Vai pegar a Espanha, mas a história já foi feita. Mostrar uma seleção que, apesar das suas limitações defensivas, e vale citar o Mamardashvili, para mim, o cara, o melhor goleiro dessa primeira fase de Euro, e também um jogador que teve a melhor atuação individual, o que ele fez contra a República Tcheca, em termos de defesas, foi sensacional. A Geórgia não teria se classificado sem isso, porque a Geórgia jogou mal defensivamente, sofreu muito, a República Tcheca criou bastante contra a Geórgia, levou muita vantagem, e o Mamardashvili segurou as pontas, segurou esse pontinho, e que fez com que a Geórgia fosse para a última rodada viva, e aí a seleção conquistou um maior resultado da sua história, 2-0 contra Portugal, uma zebra gigante, uma grande surpresa e positiva. Uma seleção que tem limitações, claro, mas que do meio para frente sabe o que fazer com a bola, sabe como criar, consegue levar perigo nas transições. É uma seleção muito legal, esse trabalho. E que legal, né? Que legal ver a Geórgia avançando. Para mim, inclusive, Geórgia e Turquia foi o melhor jogo dessa primeira fase da Eurocopa. Eu lembro de estar assistindo esse jogo na hora do almoço e que jogaço maravilhoso foi esse Turquia e Geórgia, até pelo clima no estádio, a torcida turca enlouquecida, os georgianos também fazendo grande festa, as alternativas dentro do jogo. Foi um jogo, para mim, o melhor jogo da Euro até aqui. Como eu disse, para mim, a Espanha foi a melhor seleção, a Áustria, uma grande surpresa positiva, a Geórgia, a melhor história, a Turquia, a torcida mais legal, e Turquia e Geórgia, o melhor jogo. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou dessa primeira fase da Euro. O vídeo ficou um pouco longo, mas para você que viu até o final, deixe aí nos comentários suas surpresas, decepções dessa primeira fase de Eurocopa. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais aí, se você não segue ou não é inscrito, e dá aquela força, né? Ajuda divulgando, que é sempre bom. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.